Então, bora aqui, né? Sou Geralda Luciano da Repaginar Treinamentos, mas eu quero aqui a série, vou fazer uma série de vídeos falando o seguinte, né? O que eu tenho medo que as pessoas vejam quando eu for eu mesma. Uma delas é essa aqui. O quanto se cobra. Nossa, eu tenho que estar maquiada, eu tenho que estar com a roupa tal. E como se isso fosse gerar aqui um respeito, fosse gerar o diferenciamento. Não. Eu falo que eu estou sendo irresponsável por não ajudar as pessoas, por ficar muito preocupado com isso. Então, bora. Então, uma das coisas, né, que as pessoas chegam para ser atendidas e elas falam o seguinte, elas querem, né, a mágica, né? Então eu quero dormir pobre e acordar rico, eu quero dormir, né, com excesso de peso e acordar magro, e nós sabemos que não é assim. E é muito interessante, né, que antes aqui eu quero falar para vocês do desafio, né, que o mundo está pregando o seguinte, a lei do menor esforço. Então eu faço pouco e eu vou ter muito. Ou então eu tenho a ilusão de que o outro conseguiu porque ele é muito disciplinado, ele é muito bom, ele tem muito talento. Mas isso é mentira. E aí eu fui anotando aqui algumas coisas interessantes, né, que Rubem Alves, ele fala o seguinte, né, educar não é ensinar respostas. Educar é ensinar a pensar. E o quanto é desafiador, porque muitas vezes, olha que interessante, a pessoa chega querendo respostas simples, fáceis. Ah, não, já tem que fazer isso, fazer aquilo. E cuidado, quando você encontra um profissional, isso é uma coisa irresponsável, até quando ele te fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por que isso? Porque é como se gerasse uma dependência dessa pessoa. E eu te falo em Deus que todos nós já temos o recurso aqui dentro. Cada um tem o seu porquê e tem capacidade para poder chegar aonde quer. Então a primeira coisa muitas vezes é até fazer você acreditar que você pode chegar, ou até mesmo entender se você quer, porque muitas vezes você não quer. Né? Então eu coloco aqui, né? Então às vezes as pessoas querem aqui resposta simplificada, o jeito mais fácil, e quando eu começo a fazer pergunta, ela acaba se afastando porque gera reflexão, não é mesmo? E quando eu falo, né, dessa questão das pessoas desistirem, não é porque elas não querem resolver as questões. Muitas vezes, né, eu até notei aqui que o que acontece é que na hora que eu faço uma pergunta de reflexão que vai fazer pensar, eu deparo com três situações que é desafiador, aí sim precisa desenvolver essa mentalidade. E isso é desafiador. Precisamos de três coisas: ação, energia e persistência. Hoje o que é energia? É acordar e falar assim, eu estou inconformada, eu não quero essa vida mais. Eu vou fazer o que precisar ser feito para que isso mude. Então a gente fala que um desafio da humanidade também é a conformidade. Eu me conformo com a vida, né? Cada um tem a vida que tolera, né? Já ouviu isso? Paulo Vieira fala muito sobre isso. A outra coisa, Gê, é ter persistência. A persistência tem a ver o seguinte, talvez eu não acerte de primeira, mas que tal a segunda, a terceira? Né? O quanto eu melhoro na jornada. E a outra é a ação. Não adianta eu ter grandes ideias, elas estão aqui. E se não é colocado em prática. E uma das coisas, né, para mudança, a gente vai falar um pouquinho sobre a autorresponsabilidade, é entender que, por mais que pareça ser fácil, sabe? Eu pedir ajuda para alguém, eu transferir, terceirizar as questões, é um engano, porque ela pode te dar um alívio de momento, né, naquele momento, porém, a questão não é resolvida. E aí, ou seja, é um alívio só momentâneo. Então, eu sempre pergunto, olha, a mudança, né, o crescimento interpessoal, ele é trabalhoso. Mas é lembrar que sempre tem uma dor quando eu vou no movimento contrário daquilo que eu estava acostumado. Então eu tenho uma dor por não resolver as minhas questões, que fica ali o tempo todo, e eu tenho a dor do movimento. Porém, hoje, mas como é que funciona? Tem dor? Sim. A questão é que você pode escolher ter uma dor definitiva, porque se você não resolve a questão, ela vai doer sempre, e tem a dor temporária, que é essa de quando você enfrenta a questão. Qual é a dor que você quer sentir? E como eu disse nesse caminho, né, até anotei mesmo que o caminho do crescimento ele é trabalhoso, porque olhar para a nossa personalidade, para o nosso lado escuro é desafiador. Sabe, é como se você, na hora que a gente começa a fazer um treinamento de uma mentoria, uma consultoria, um processo para mudar mindset, é como se acendesse um fósforo e você começasse a olhar o seu lado escuro. Como assim, G? É reconhecer que você não é tão bom assim. G, não entendi. Então vamos pensar, se você está empreendendo e não está tendo resultado, não tem lucro, não adianta você culpar, né, o seu time, porque quem contratou? A G, não, é porque eles não fazem o que eu falo, né? Então quem é que não sabe demitir? Hoje eles não estão fazendo o que eu estou esperando, então você consegue realmente assumir que não sabe delegar? Então você pode ter muita expertise, né, em relação de ser um excelente profissional, mas não sabe ser gestor. Então, lançar a luz sobre isso, viu? É trabalhoso, porque tem a ver com você. E essa jornada aí de mudança, de crescimento, eu falo que
duvide realmente, cuidado, eu coloquei convicção absoluta é loucura. Quem não tem dúvida acaba fazendo sempre o mesmo. Então faça as perguntas certas, não é o porquê está acontecendo comigo, é o que eu posso fazer para melhorar. Então, aonde, né? Com quem eu devo estar? Quando eu fico esperando o guru, alguém que vai trazer a resposta, né? Já mágica, a palavra mágica, para que eu não tenha trabalho, desconfie. E eu coloquei, confesso, né, que eu também não tinha clareza sobre isso. Eu achava que tinha algo mágico, mas o meu crescimento veio justamente por isso, é fazer as perguntas certas. Olha, Gê, se eu não estou bem, né, não tenho lucro, é, por que alguém do meu segmento está tendo? O que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Entende? É lembrar de que existe 3 ingredientes, eu vou estar falando aqui para a gente encerrar o vídeo, são 3. Então, bora entender. Então, lembra aí, desenvolvimento pessoal não combina com pressa. Por isso que eu falei dos 3 ingredientes, né? Para realmente ter uma transformação duradoura, você precisa de autorresponsabilidade, você precisa de paciência, o outro que eu coloquei aqui, humildade. Autorresponsabilidade é entender que o mundo não vai mudar porque você existe. Não adianta culpar o pai, marido, filho, não. Na verdade, quer dizer que se eles não melhorarem, você também não vai? Se eles não te apoiarem, como assim? O sonho é de quem? Né? A outra é paciência, que é uma jornada. Aí eu faço o único treinamento, Gepão, é a última chance. Sério, o mundo muda todos os dias, nós estamos em constante evolução. E a outra é a humildade. E a humildade, ela tem a ver com o oposto dela, é o orgulho. A pessoa orgulhosa não pede ajuda, ela não contrata uma consultoria, ela insiste no mesmo erro, sabe? Como é que eu vou ter resultado diferente fazendo a mesma coisa? Então, bora, né? Ser, né? Vestir da humildade para mudar.